Salve, galera bonita, galera gostosa, galera maravilhosa da Escola de Ensino Médio Dite Freitas. Esse vídeo é por vocês e para vocês. Turma da 301, turma da 302, turma da 303, super turma 303, incrível também, grandes amigos. Turma da 304, turma top, turma da 305, turma da 306, turma da 307, todos maravilhosos. Um prazer estar aqui também neste exato momento com a 301, nas aulas de quinta-feira, hoje, dia em que nós comemoramos os 521 anos. Os 521 anos da chegada de Pedro Álvares Cabral e Pero Vaz de Caminha com a esquadra na Baía Cabralha, em Porto Seguro, na Terra Brasilis, no Brasil. Estou saudando aqui a Alanis Alves da Silva, a Maria Aparecida Pereira Domingos, a Hilary Bento Tomás, a Ana Carolina Eftin Rocha, a Amanda Gaspar Alves, o Daniel Henrique Goulart Felipe e também a Thaís Silvério Pereira. Todos os alunos que compõem a 3333301. Estou aqui também com a minha querida Josiane. Grande Josiane, é isso aí, também conhecida como bebê mexicano. Vamos que vamos, dele que dele. É isso aí. Vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Vamos falar sobre a parte 3 da Segunda Guerra Mundial, a rendição japonesa. Vamos falar também sobre o Tribunal de Nuremberg e vamos falar sobre o Holocausto. A Segunda Guerra Mundial, como todos sabem, começou em 1º de setembro de 1939, mas em 6 de agosto de 1941, algo muito estranho aconteceu no mundo. A América foi atacada. Na realidade, não foi o continente americano em si, foi a Oceania, foram as Ilhas Havaianas. Foi o ataque a Pearl Harbor. Para quem não sabe, Pearl Harbor, ou Porto da Pérola, no Havaí, era onde ficava a principal esquadra de navios de guerra dos Estados Unidos. Os maiores navios da época estavam situados naquela região, naquela localidade, principalmente o USS Arizona, que foi um navio que naufragou, que sossobrou pelos ataques japoneses sofridos naquela manhã de domingo, 6 de dezembro de 1941, quando o presidente Franklin Delano Roosevelt declarou guerra aos países do eixo. Lembrando, para aqueles que não assistiram às outras aulas, o eixo era composto por Roma, Berlim, Tóquio. Roma, capital da Itália. Berlim, capital da Alemanha. Tóquio, capital do Japão. Roma, capital da Itália, administrada por Benito Mussolini, que dizia que tinha até uma saudação, a saudação fascista, a Veduti, que significa salve o chefe. Adolf Hitler, Führer, chefe do Estado-Maior alemão, do Reichstag alemão. Ele tinha, inclusive, uma saudação, Heil Hitler, salve Hitler. Tínhamos também o Japão, controlado por um rei-deus, por um imperador-deus, Hirohito. O povo japonês morria pelo imperador, literalmente. Eles faziam a saudação Banzai, que significa vida longa ao rei, vida longa ao imperador, algo parecido com isso, ok? Para vocês terem uma ideia, os soldados japoneses, principalmente os jovens japoneses, na faixa etária dos 16 aos 20 anos, eram orientados muitas vezes a serem pilotos de avião. Pilotos de avião. Eles utilizavam caças Mitsubishi. E um detalhe, eles foram chamados de vento divino. É bom lembrar que, na história japonesa, quando a China tentou invadir o Japão em tempos passados, uma grande linha de tornado, um grande tufão, espanta os chineses da invasão ao Japão. E esse vento divino, que eles chamaram, tem o nome japonês de kamikaze. Por isso, os soldados meninos japoneses eram chamados de kamikazes. Eram soldados suicidas que se lançavam contra navios de guerra, fazendo um parafuso com as aeronaves. O objetivo inicial de atacar Pearl Harbor era retaliar os Estados Unidos pelo embargo econômico comercial que os Estados Unidos tinham desferido contra o Japão
proibindo principalmente a venda de petróleo. Ora, o Japão estava dominando a China nesse momento da história e eles precisavam especificamente ter combustível à sua disposição. Logo, o território das ilhas japonesas ficou muito indignado com os Estados Unidos e lançaram uma contraofensiva, onde os japoneses atacam em 1941 o porto da Pérola, Pearl Harbor, no Havaí. Isso faz com que Franklin Delano Roosevelt, agora sim entrando de novo naquilo que eu tinha dito, declare guerra às ilhas japonesas. Esse ponto é muito importante. Peço desculpas aos nossos grandes amigos que estão aqui agora ouvindo tanto a aula mentoria quanto aqueles que estão ouvindo no gravado. Nós estamos fora da parte do nosso estúdio bar, pois eu fiquei sem internet na casa e estou vampirizando, estou sugando, estou gateando a internet da minha irmã. Perfeito? Eu agradeço então e mais uma vez questiono aqui aos alunos da 301. Vocês estão me vendo e me ouvindo com tranquilidade? Sim ou não? Sim, sim. Muito obrigado, então, mais uma vez, desligando seus microfones, vamos falar agora sobre a ofensiva japonesa no Oceano Pacífico. Olha, o Japão participou de batalhas terríveis, invadiu regiões grandiosas, invadiu a Indochina, invadiu a região da Birmânia, invadiu o Laos, invadiu também partes da Tailândia, as Filipinas, num contexto geral. Existe uma história, inclusive, muito interessante sobre as Filipinas, que nós vamos falar daqui a pouco, sobre os dois últimos soldados que foram encontrados na década de 70 no território das Filipinas. Um deles acabou vindo morar ao Brasil. Esses dois soldados, quando encontraram um navio americano, isso já em pleno início dos anos 70, eles pensaram que a guerra estava em continuidade, levantaram as armas, os fuzis, queriam atacar, só que acabaram percebendo que a guerra tinha acabado, perceberam que a guerra tinha ficado para trás. Vamos falar um pouquinho sobre o Japão? Invadiram lugares incríveis, regiões da Ilha Salomão, regiões da Oceania que são hoje lindos atóis, recifes de coral, lugares maravilhosos. Atacaram os norte-americanos, atacaram os aliados britânicos, atacaram todos os povos que consideravam inimigos e matavam. Batalhas grandiosas como a Batalha de Guadalcanal, a Batalha de Okinawa, para quem não está lembrando, lembrem do filme que até pouco tempo atrás, se está, eu ainda não sei, não posso afirmar, Até o Último Homem, que é a história de Desmond Doss, um objetor de consciência, um homem que não queria utilizar armas de fogo. E ele foi considerado um dos grandes heróis da Segunda Guerra Mundial, porque mesmo sem utilizar armas de fogo, ele salvou um grande número de parceiros que estavam prestes a morrer em Okinawa, na grande batalha, e ele ficou, como diz o filme, até o último homem, tirando eles das falésias, das montanhas, e levando eles até a praia para que pudessem ser resgatados pelo exército dos Estados Unidos e pela marinha dos Estados Unidos. Os japoneses foram crudelíssimos. Crudelíssimos em quase todas as suas práticas. Eles faziam torturas inimagináveis. Eles tinham prisioneiros de guerra, campos de concentração dos mais pesados possíveis. Eu gostaria de citar, inclusive, o fato de que, desde a década de 30 e adentrando os anos 40, com a invasão da China, os japoneses criaram um campo de concentração conhecido como Unidade Rural Andá, número 731. Inclusive, eu falei desta obra, deste filme chinês do final dos anos 80, o Campo 731, Bactérias, a Maldade Humana, mostrando toda a terrificância do povo japonês contra o povo chinês. Um detalhe, essa unidade ela utilizava crianças como soldados. E nesse campo, que era um campo médico, um campo rural, eles estavam testando a Yersinia pestis, o bacilo da peste negra, para, por assim dizer,
criar uma bomba biológica contra os Estados Unidos e, por assim dizer, ganhar a guerra. Entretanto, em agosto de 1945, nós vamos saber que no dia 6 de agosto, Paul Tibbets, com o DC-10 da Força Aérea Norte-Americana, Enola Gay, o avião, lança contra Hiroshima, naquela manhã agradável, às 8 horas da manhã, uma bomba nuclear. A bomba de Hiroshima, e 3 dias depois, Nagasaki é atacada, Nagasaki é arrasada. Eu gostaria de lembrar aos meus queridos amigos aqui da sala que todo esse evento, que todo esse conflito, que toda essa situação que aconteceu no Japão teve uma origem. A não possibilidade dos japoneses terem uma rendição incondicional. Esse é o ponto que o professor João gostaria de falar para vocês. Um detalhe importante, notem, até utilizando um pouco o nosso livro didático, a página 66, o livro do grande Gilberto Cotrim, perfeito? Citando ele, nós temos o livro História Global, do Gilberto Cotrim, sendo ele utilizado até este ano por conta da pandemia, cita a página 66, rendição japonesa. No Extremo Oriente, porém, a guerra prosseguiu, pois o Japão não se rendia. E já tinham se passado quase 3 meses do final do conflito na Europa. Lembrando, em maio de 1945, a Alemanha assina sua rendição incondicional depois de Hitler ter sido morto no bunker. Hitler provavelmente se suicidou, embora também existam teorias de que Eva Braun, sua esposa, tenha matado ele a pedido dele próprio. Notem bem, o governo e os líderes dos Estados Unidos, que desde o ataque a Pearl Harbor vinham combatendo os japoneses, decidiram desferir o golpe definitivo em agosto de 1945. Esse golpe é basicamente uma explosão nuclear, a fissão do átomo. Essa conquista que tem origens nas pesquisas de Albert Einstein e, ao mesmo tempo, também nas pesquisas em Alamogordo, no deserto do Novo México, pelo grande Robert Oppenheimer, cria a grande máquina da morte, a bomba nuclear. Em uma demonstração ao mundo do seu poderio militar, os norte-americanos explodiram 2 bombas atômicas em território japonês. Como disse, a primeira em Hiroshima, em 6 de agosto, e a segunda em Nagasaki, em 9 de agosto. Nas 2 cidades morreram instantaneamente, cerca de 160 mil pessoas. A bola de fogo formada pela explosão de Hiroshima, ela mostra um grande cogumelo, um cogumelo destrutivo, um cogumelo forte, a aniquilação do povo. Olha, não dá para explicar de maneira simplificada para vocês, mas pouco tempo depois da bomba ter detonado aquelas regiões, milhares de pessoas começaram a morrer. Eu vou dar 2 sugestões para vocês que aqui estão. O filme Hiroshima, da BBC, de Londres, é um filme do início dos anos 2000, é um documentário, vale muito a pena assistir. E o outro filme é um filme americano, de 1982, ainda na Guerra Fria, e o nome desse filme é The Day After, com o grande ator americano Steven Guttenberg, que foi inclusive muito consagrado por filmes de comédia, mas no início como Loucademia de Polícia, mas no início da carreira ele fez este filme que também o consagrou, O Dia Seguinte, The Day After. Este detalhe deve ser aqui por nós ressaltado. Foi um filme que eu assisti ainda em preto e branco, na antiga TV da casa dos meus pais, isso no início da década de 80, no Supercine. E eu vou dizer para vocês, marcou muito a entrada da minha adolescência, este medo
que tínhamos ainda de uma guerra nuclear. Em 1991, na entrada da minha adolescência, a União Soviética deixa de ser União Soviética. Em 1989, eu tenho a oportunidade de assistir na TV, agora colorida, mas ainda uma caixa de madeira, o grande jornalista Pedro Bial, que depois foi até meio desmerecido por conta de ter sido o líder do Big Brother durante tantos anos na locução, mas o Pedro Bial sempre foi um grande jornalista e um correspondente de guerra. Na Bósnia e Herzegovina, que é um dos conflitos que vocês vão acabar discutindo comigo, que é a guerra da ex-Iugoslávia, mas, ao mesmo tempo, também nós vamos aqui falar sobre a queda do Muro de Berlim em 1989. Nós vimos isso. Foi uma situação complicada, constrangedora. A rendição incondicional do Japão vai acontecer em 2 de setembro de 1945, 6 anos depois da guerra ter começado. A guerra acaba. É óbvio que o dia da vitória vai ser em maio de 1945, quando os alemães declaram sua rendição incondicional, mas a alegria total de ver os soldados chegando em Nova York, aquela alegria daquela cena do marinheiro beijando a enfermeira, que é uma cena icônica, que é uma cena muito impressionante, mostra como a população do mundo ficou feliz com o fim da guerra. Nós, inclusive, aqui no Brasil, ficamos muito felizes, porque muitos tiveram seus parentes enviados para lutar na Itália, e nós tivemos uma grande vitória na Batalha de Monte Castelo. Esta vocês podem assistir quando nós montarmos para vocês e apresentarmos a aula da Força Expedicionária Brasileira. Gostaria que vocês assistissem, esta aula está no canal. Voltando então à ideia, olhem uma questão interessante. Um breve balanço da Segunda Guerra Mundial. Resultado da guerra: aproximadamente 70 milhões de mortos. 70 milhões de mortos. Esse dado eu quero aqui observar com vocês. Um detalhe: ao final do conflito, grande parte da Europa e algumas regiões da Ásia encontravam-se devastadas. Milhões de pessoas choravam seus mortos, feridos e inválidos. E outras tantas padeciam pela falta de alimentos e moradia. Haviam perdido tudo. Milhões de pessoas também foram desalojadas de seus países durante e após o conflito. Sem dúvida nenhuma. A Europa estava arrasada, destruída, arrebentada. O Oriente também, na China e no Japão. Nós não podemos esquecer que essa guerra ela acabou com o moral das pessoas. Por isso que todo mundo ficou feliz com o fim da guerra e teve até o chamado Baby Boom. E o que foi este Baby Boom? O Baby Boom foi nada mais, nada menos do que o grande número de crianças que acaba surgindo, nascendo depois da Segunda Guerra, pela ideia da esperança. Pela ideia da esperança. De tempos melhores. Mas aí a gente entra na Guerra Fria. Segundo alguns historiadores, notem aqui, ó, a Segunda Guerra produziu uma brutalidade assustadora, em uma escala nunca antes registrada. Este número aqui é atualizado, então eu vou passar para vocês. Cerca de 70 milhões de mortos e 35 milhões de feridos. Ok? 70 milhões de mortos, 35 milhões de feridos, 20 milhões de órfãos e 190 milhões de refugiados. Olha, o mundo não foi mais o mesmo depois de tudo aquilo que aconteceu. Por isso, conforme escreveu o historiador Marc Ferrot, 50 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, ou seja, em 1995, correto? As sociedades ainda estão sob o choque de um conflito que as feriu profundamente. Sem dúvida, o ressentimento das nações se explica pela violência dos combates, pela vastidão dos dramas humanos, pela multiplicidade dos crimes cometidos. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Talvez não assuste tanto vocês, porque a geração de vocês ela veio com a linha Z do ano 2000 em diante. Mas quem nasceu até a década de 70, ou até mesmo o início dos anos 80,
ouviu muito o medo de uma provável guerra. Em 2001, nós acreditávamos plenamente que poderíamos ter uma terceira guerra mundial. Esse foi um dos pontos que muito nos assustou. Só que a guerra acabou e a gente não sabia tudo o que tinha acontecido. Pois é. Aconteceu o Holocausto. A perseguição e morte de 6 milhões de judeus, de milhares de negros, de milhares de testemunhas de Jeová, de criminosos políticos, de maçons, de pessoas que eram contrárias à ideologia nazista de Adolf Hitler. Ao final do conflito, uma das grandes preocupações dos governos das potências vencedoras foi o tratamento a ser dado aos líderes nazistas, considerados os principais causadores do conflito. Além de responsáveis por crimes de guerra e contra a humanidade, definidos então como extermínio, escravização, deportação, entre outros atos humanos cometidos contra alguma população. Assim, entre 1945 e 1946, instalou-se na cidade alemã de Nuremberg o Tribunal de Nuremberg, o Tribunal Internacional Militar, conhecido como este tribunal que eu acabei de falar para vocês, que julgou mais de 20 dos principais líderes nazistas. Os julgamentos foram conduzidos por juízes britânicos, americanos, soviéticos e franceses. Dentre os líderes nazistas, 11 foram condenados à morte por enforcamento e somente 3 receberam a absolvição. E os outros, João? Se suicidaram com cápsulas com ampolas de cianeto ou cianureto, o mesmo veneno que eles botavam contra os judeus. Shoah, o Holocausto. Também se realizaram nessa cidade julgamentos de colaboradores do nazismo, principalmente médicos. Um desses médicos, gente, acabou não sendo julgado porque ele fugiu. Ele morou no Paraguai, ele morou na Argentina e ele acabou morando também no Brasil, inclusive em Blumenau, mas ele acabou morrendo no Guarujá, na região da Bertioga, perfeito, e ele morreu afogado. O nome dele, Josef Mengele. Josef Mengele, o anjo da morte, considerado o homem que matou aproximadamente 1.100.000 pessoas em Auschwitz. Também se realizaram, como eu disse, esses julgamentos. Calcula-se que centenas de médicos, desprovidos de senso ético, tenham atuado em campos de concentração nazistas realizando experimentos pseudocientíficos com seres humanos, conduzidos de forma brutal. O campo 731, lá na China, fazia a mesma coisa. O campo 731, lá na China, fazia a mesma coisa. Inclusive, o líder deles, o Shiro Ishii, acabou sendo absolvido pelos Estados Unidos para ensinar para os Estados Unidos como fazer essas armas de destruição em massa. Eles também foram brutais. Foi durante esses julgamentos que o mundo tomou conhecimento dos horrores cometidos nesses recintos e soube da extensão do extermínio programado de milhões de pessoas pelos nazistas, que ficou conhecido como o Holocausto. Os judeus preferem referir-se a esses acontecimentos pela expressão Shoah, catástrofe. Os campos de extermínio como Auschwitz, Chelmno, Belzec, Sobibor e Treblinka eram locais onde o governo nazista aprisionava os indesejáveis do regime. Judeus, eslavos, e os eslavos, daí eu digo iugoslavos, polacos, húngaros, ciganos, comunistas, homossexuais, eu não tinha citado os homossexuais, que eram os triângulos rosas, deficientes físicos e mentais, dentre outros, como falei para vocês, maçons e testemunhas de Jeová. E também negros, que eles conseguiram prender. Eram pessoas de todas as idades, desde crianças até idosos, submetidos a todo tipo de tortura, maus tratos e humilhação. Por último, nos campos de extermínio eram conduzidos à morte, utilizando-se para esse fim principalmente as câmaras de gás, disfarçadas
sempre como locais de banho. Nessas câmaras de gás era colocado o KCN, o cianeto de potássio, que em alguns minutos sufocava e matava as pessoas. O cianeto de potássio, ok? Esse é o detalhe que eu gostaria de lembrar para vocês. A sigla química é KCN, mas a empresa que construiu, que preparou, ela botou como nome de fantasia Zyklon B. Eram cápsulas parecidas com baguetes de giz que sublimavam em contato com o ar, ou seja, passavam do estado sólido para o estado gasoso. É bom que vocês lembrem um detalhe simples. Eu quero que vocês ouçam com bastante atenção um relato de um engenheiro chamado Kurt Gerstein, que trabalhou para os nazistas no campo de Belzec, na Polônia, onde 500.000 de judeus foram exterminados. Eu estava de pé com o capitão Wirth, próximo às câmaras de morte. Homens, mulheres, crianças, pessoas com pernas amputadas, todos completamente nus, passavam diante de nós. Um forte militar da SS, a SS, que era, antes de mais nada, a organização militar vinculada ao Partido Nazista, a qual se tornou uma tropa de elite do regime, acompanhava essa gente e lhes dizia em voz suave: não vai acontecer nada. Vocês devem respirar profundamente para fortalecer os pulmões. Esta inalação é necessária para combater enfermidades e infecções. Mas a maioria das pessoas compreendia o que estava acontecendo. Mães nuas, com filhos pequenos ao peito, crianças de todas as idades, todos vacilavam, mas acabavam entrando nas câmaras da morte. A maioria caminhava em silêncio, empurrados pelos que vinham atrás e conduzidos pelas chicotadas dos militares da SS. Pensem neste detalhe. Os cálculos das vítimas do nazismo em campos de concentração variam muito. Os soviéticos, por exemplo, consideram que só em Auschwitz, o maior desses campos, tenham morrido cerca de 4 milhões de pessoas. Já alguns historiadores dizem que foi entre 1 milhão e 1,5 milhão de pessoas, dos quais 90% eram judeus. Qual foi a participação da Itália fascista nesse conflito? Embora tenha semelhanças entre o nazismo alemão e o fascismo italiano, sabe-se que, diferente dos nazistas, o governo fascista nunca determinou massacre coletivo de camadas inteiras da população. Os fascistas cometeram crimes políticos, dos quais foram vítimas alguns dos seus adversários declarados, como o deputado socialista Giacomo Matteotti, assassinado em julho de 1924. É isto, e eu vou agora pausar, porque está chovendo um pouquinho.